Pode chegar, que essa história global do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho e a abordagem será sobre a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1919. Antecedentes para a guerra: imperialismo, neocolonialismo, nacionalismo e militarismo. Corrida armamentista versus paz armada, formação de blocos rivais, estopim para a guerra e tecnologia da destruição. Antecedentes para a guerra: a corrida imperialista e o neocolonialismo. A Inglaterra perdia supremacia industrial para o rápido crescimento da Alemanha. A França queria de volta Alsácia e Lorena, perdidas para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Em razão disto, houve intensas disputas por colônias na África e na Ásia. Surgiu então o neocolonialismo, a dominação política e econômica estabelecida pelas potências europeias capitalistas emergentes ao longo do século XIX e início do século XX. Como resultado, deu-se a recolonização da África e da Ásia. No mapa à direita, a divisão da África europeia, como ficou conhecido esse momento. Antecedentes para a guerra: o nacionalismo exacerbado. Deu-se, nesse momento, uma oposição entre o pan-germanismo e o pan-eslavismo, uma oposição entre ideias alemãs e ideias russas. O pan-germanismo foi um movimento político do século XIX que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central, enquanto que o pan-eslavismo foi um movimento político e sociocultural do século XIX que buscava a união dos povos eslavos também da Europa Central. Os governos e a imprensa mobilizavam a população por meio de apelos patrióticos, difundindo a crença na superioridade de seu povo e da nação sobre seus rivais. No mapa à direita, a região de litígio, os Balcãs. O militarismo também foi um antecedente para a Primeira Guerra Mundial, destacando a corrida armamentista versus a paz armada de 1871 até 1914. Nesse período, os países viviam uma suposta paz, ao mesmo tempo em que corriam para produzir cada vez mais armamentos, como se esperassem que o conflito estourasse a qualquer momento. Houve, então, muito investimento em militarização. Além disso, a industrialização bélica foi fortalecida, sempre tendo um patriotismo exacerbado. No canto esquerdo, uma imagem da produção de armamentos que foram utilizados em bombardeios aéreos. Às vésperas da guerra, 19 milhões de soldados estavam prontos para as batalhas na Europa. Quando o conflito começou, os próprios governantes ficaram surpresos com o entusiasmo que tomou conta das populações, embriagadas por sentimentos patrióticos. Quer ir mais fundo? Mergulha no link disponível no YouTube para saber mais. Entre 1882 e 1907, formaram-se as coalizões que, capitaneadas pela Alemanha, impuseram a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, em 1882, uma coalizão entre Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro lado, defendendo todo o planeta, a Tríplice Entente, que se formou em 1907 com Inglaterra, França e Rússia. A guerra teve origem
na tensa conjuntura que marcou a Europa desde o final do século XIX. A disputa pela hegemonia política tornou-se questão central entre as potências do continente, agravada pelas ideologias nacionalistas e pelo militarismo. A Europa dividiu-se em dois blocos rivais, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, para os quais qualquer guerra envolveria um amplo conjunto de nações. Estopim para a guerra: a questão austro-húngara e o assassinato de Franz Ferdinand. Sou Franz Ferdinand, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que controla o território eslavo da Sérvia, este em destaque no mapa. Eu me chamo Gavrilo Príncipe, sou eslavo da Sérvia e faço parte do grupo nacionalista Mão Negra, que defende a independência de nosso país. Fui o assassino de Franz Ferdinand e sua esposa Sophie. No canto direito, uma imagem. Franz Ferdinand e sua esposa estavam em visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia. Seu assassinato em 28 de junho de 1914 é considerado o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Deflagração do conflito e o plano de Alfred Schiffer. Em decorrência ao assassinato do sucessor do trono austro-húngaro, a monarquia fez diversas exigências ao governo sérvio. Como este não atendeu, a Áustria declarou guerra aos sérvios em 28 de julho de 1914. A guerra começou. A Rússia saiu em favor dos sérvios, a Alemanha em favor dos austríacos. A Alemanha declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914. Logo depois, a Alemanha declarou guerra à França em 3 de agosto de 1914. A Alemanha tinha um plano de guerra, era o Plano Schiffer, que visava derrotar rapidamente a França antes que a Rússia se organizasse, mantendo a guerra em uma única frente, como se observa no mapa. A Itália só entrou no conflito em 1915 e mudou para o lado da Tríplice Entente. Tecnologia da destruição. A Primeira Guerra Mundial aplicou os mais avançados recursos tecnológicos da época a serviço da destruição. A indústria química, o motor a combustão, o avião foram empregados para o esforço bélico. A tecnologia militar também foi aplicada em armamentos como metralhadoras, pistolas, granadas, tanques e submarinos. Várias imagens estão dispostas no lado direito como exemplo dessas tecnologias. Entenda mais sobre a Grande Guerra na animação disponível no link do YouTube, aqui no ladinho esquerdo. Essa história da Primeira Guerra Mundial continua.